Vamos fazer aqui uma breve introdução ao BRF. O que é BRF? É Business Rules Framework. Tá? Framework para gerenciar as regras de negócio de uma empresa. Então, o que é uma regra de negócio? Então, vamos entender aqui que uma especificação é uma regra de negócio. Via de regra, o cliente fala, coloca essa validação na ordem de venda, essa validação no documento contábil, alguma coisa que a gente precisa fazer para o cliente. Existem coisas, muitas regras que a gente consegue fazer via configuração, algumas via processo, enfim, e muitas a gente precisa fazer a spec, mandar para o ABAP, testar, etc. Então tem coisas que o standard não faz que a gente precisa fazer. A linha do tempo. Então, a primeira versão full do BRF Plus foi lançada lá em 2008, 2009, lá no HP1, tá? Depois ele sofreu algumas atualizações e no S/4HANA agora ele está bem consistente. No ECC também já estava nas últimas versões. Não necessita de licença adicional. Vocês podem chegar no seu cliente amanhã e falar, vamos usar o BRF. Mas eu preciso pagar. Não precisa pagar. Então só verificar se é o melhor caminho, usar o BRF no cenário que você está utilizando e vida que segue. Aqui é um print que eu achei que mostra lá de 2000 e 2009 o lançamento do BRF, tá? Aqui tem algumas fontes de conhecimento. Então adianto aí para vocês que eu vou compartilhar no final depois um link lá do Google Drive, que nem eu fiz no outro webinário. É bem interessante. Esse daqui é o Carsten Ziegler. Carsten Ziegler, tá? Ele é o Product Owner do BRF. Então ele que é o principal responsável lá do BRF. Ele que criou lá desde o começo, ele é a figura, ele que escreveu o livro da SAP Press, etc. E podem mandar mensagem em português para ele, porque ele é casado, até onde eu sei, está casado com uma brasileira. Falando um pouco o que vem pela frente, a gente vai falar de BRF hoje, porém saibam que já existe o HRF, o HANA Rules Framework, o DSM, que é um par ali do BRF, ele atua de uma vertente mais ampla, e tem também o BRF, o BR lá no SAP Cloud Platform. Então eu tenho coisas novas lá já. Tá? Então é bem... fica na nuvem, fica no contexto, eu já usei para estudos, eu chamo via API, mas é um produto novo na SAP, a gente não vai tratar aqui. Falar um pouco do mercado do BRF. Quando a gente entra lá no LinkedIn, procura SAP BRF, a gente procura vagas, então tem sim vagas de BRF lá fora. Aqui no Brasil, eu vejo que vai crescer cada vez mais pelo S/4HANA e também pela flexibilidade que o BRF traz. Então aqui eu tenho 2 exemplos de vaga, 3 exemplos. Vou falar um pouco de regras, pessoal. O que são regras? Pessoal, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Ou, pelo menos, deveria ser clara a regra. A gente sabe quando a gente chega em algum cliente, o que acontece? A gente fala, quais validações que você tem na ordem de venda? Pô, o pessoal, não sei, né? Você tem que chamar o ABAP para debugar, etc. Quais validações que você tem no pedido de compras? Então você tem que ir lá no código ABAP e debugar, porque são poucas as empresas que têm isso bem documentado. Tem uma pessoa lá que consiga te dar essa informação. Então o BRF Plus ele nos ajuda nisso, a deixar a regra mais clara, dependendo da forma que ele é construído. O que eu já fiz com o BRF Plus? Escrituração de nota fiscal writer com o GRC. Então eu pego todos os dados do XML, escritura, nota fiscal writer, preço bruto no pedido de compras, crédito de imposto, aqui falando de CT, até uma demanda que está em andamento no projeto que eu estou, determinação de IVA, envio de notificações por e-mail e aplicações de TRM e FI. Aqui quero até mandar um abraço para o Alex, um amigo, me ajudou muito nesse começo do BRF, ele me deu um desafio e eu consegui descobrir muita coisa do BRF com a ajuda dele. Então um abraço, Alex, obrigado. Alguns benefícios do BRF Plus. Redução de código ABAP, gerenciamento de regras. Então aqui, know the rules. Então saiba as regras, conheça as regras. Flexibilidade de alteração, melhorias de regras. Documentação, versionamento, integração nativa com ABAP.
e outros benefícios. Se alguém tiver alguma pergunta, algum ponto, coloca aí no chat que na medida que eu for vendo eu vou... No outro webinar, só aqui o que a SAP já entregou de BRF. Então a SAP está entregando, ainda mais agora no S4HANA, está começando a ficar mais claro isso, e no ECC já tinha alguns casos, soluções standard que utilizam o BRF. Então, por exemplo, Output Management, validações do TDF, aqui não é necessariamente standard, ela dá um caminho para a gente fazer, tem regras do FSCM, regras do TM, o ACM usa muito o BRF, enfim, então tem bastante coisa rolando aí já, tá, pessoal? É muita coisa e imagino eu que tem coisas por vir também aí no contexto standard da SAP. É muito simples ela gerenciar essas entregas que ela faz no BRF Plus. Continuando, no webinar anterior, então vou logar aqui Loguei aqui no S4HANA, pessoal. Então eu vou contextualizar aqui o que nós vamos fazer. Então eu tenho um pedido de compras aqui que eu criei no ambiente, que nesse pedido de compras eu inseri manualmente o IVA aqui na aba fatura. Aí, se eu não me engano, foi a Rosimeire que fez uma pergunta lá, né, se eu posso usar MEK1 com condicionáveis, posso utilizar, porém tem algumas restrições. O nosso objetivo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar informações do cabeçalho do pedido de compras, informações do item e determinar o código de imposto. Eu vou acessar agora aqui o BRF Plus. Para acessar o BRF Plus, acessem pela transação BRF Plus também. Estou trazendo a janela aqui para a gente. Então, estou aqui no BRF, tá? Acessei a transação BRF Plus mesmo. Depois eu vejo já um detalhe. E aqui eu vou já começar a criar a minha aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada aqui no BRF, que depois, lá através da BAD do pedido de compras, eu vou chamar o BRF aqui e vou fazer a determinação do IVA, nesse caso. Então, eu vou começar aqui criando uma aplicação. A aplicação é o nível maior do BRF. Eu vou criar a aplicação aqui, IVA, determinação IVA. Vou criar ela como local. Ativei aqui a minha aplicação. E agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui para o contexto técnico. Nós vamos fazer a chamada do BRF através de uma BAD. Então, vou mostrar aqui para vocês qual que é a BAD. A BAD é essa daqui. Então, aqui nesse método Process Item, nós temos os parâmetros. Então, nós vamos passar os parâmetros para o BRF e fazer o retorno disso. Para fazer essa criação, eu preciso criar minhas estruturas que vão receber os dados aqui no BRF. Então, no caso, deixa eu mudar aqui só para o modo especialista rapidamente. Modo especialista. Simples para modo especialista. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou criar objeto de dados, estrutura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a estrutura IKPO e KKO, cabeçalho e item do documento. Eu vou criar aqui IS header, tá? Que é de importação, estrutura de importação. E o que eu vou fazer aqui? Eu já vou trazer todos os dados da IKPO. Eu vou criar ela com referência aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Ela já vai ter aqui os dados, as informações a descrição. E quando eu entro no detalhe dela, o BRF já replica todos os campos da minha estrutura aqui. Então, ó, o documento de compras, empresa, tipo de documento. Eu vou ativar agora essa estrutura. Tá? Então, eu estou criando aqui as minhas estruturas de entrada. Então, o ABAP ele vai me enviar isso. O ABAP vai disponibilizar para mim essas informações e eu vou fazer Na verdade, eu vou até mudar aqui. Eu vou colocar IKPO para ficar até um pouquinho mais didático. Opa, essa daqui é a item. Ó, errei aqui. Então, IS IKPO. Vou criar e navegar para o objeto. Ok. Agora eu vou voltar. Eu vou ativar essa daqui, a IKPO. E lembra que eu criei a outra como nome de header? Eu vou mudar para IKKO.
Aqui no BRF Plus ele trabalha muito com ID, então eu posso mudar o nome dessa estrutura aqui que eu criei, header, eu posso vir aqui e mudar para EKKO. Então, no momento, como eu não tenho nenhuma ligação ABAP com esse campo, eu vou ter com esse ID, de certa forma, eu posso mudar aqui sem problemas. Então, eu criei as estruturas que vão receber as informações. O header e o cabeçalho e o item. Agora, eu preciso criar um campo aqui. No meu caso, eu vou deixar só um campo, que vai ser o IVA. Então, ou seja, eu vou receber cabeçalho e item e vou devolver um IVA. Então, pensa assim, vai ter entrada, né? Vamos pensar aqui, deixa eu só contextualizar aqui um pouco, gente. Então, ó, deixa eu contextualizar aqui um pouquinho qual o caminho, qual a direção que a gente está indo. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu desenhar aqui rapidamente, é bem simples. E o objetivo aqui é aumentar a didática. Então, aqui eu tenho o BRF trabalhando nessa camada aqui. De um lado eu vou ter o ABAP. Não se preocupem, tá? Que de certa forma é pouca coisa que o ABAP precisa fazer aqui pra gente. Então, o que vai acontecer? O ABAP, deixa eu pegar aqui a setinha. O ABAP, ele vai pegar os dados do pedido de compras. Deixa eu voltar para cá. Ele vai mandar pro ABAP, o ABAP vai mandar pro BRF, tá? Isso é muito rápido, isso acontece muito rápido. Quando eu falo vai mandar pro BRF, assim, ele vai chamar a função do BRF, tá? Não é uma integração, alguma coisa do tipo, não. O BRF vai devolver aqui pro ABAP e o ABAP, ele vai fazer o quê? Ele vai atualizar, no caso aqui, o IVA no pedido de compras. Então aqui eu dei um exemplo de pedido de compras. Assim, imagine aqui, eu posso ter aqui a minha ordem de vendas. Para alterar a ordem de vendas, eu posso ter meu documento de FI e meu documento de FI. Deixa eu até mudar a cor aqui. Preenchimento da forma. Então, eu sou daltônico, tá? Então, daltônico gosta de usar muita cor assim, nas apresentações e às vezes dá ruim. Então, eu vou fazer isso. Pedido de compras, ABAP, e agora nós estamos nessa camada aqui, criando a estrutura do BRF. Então, deixa eu voltar lá para o BRF. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que é o IVA. Deixa eu pegar aqui o código do IVA. Ó, o Rafael perguntou, sempre terá um envolvimento do ABAP? Se você for chamar de alguma aplicação, de alguma BAD, sim, mas eu posso fazer um BRF que ele não vai usar o ABAP. Eu posso fazer uma aplicação que eu não preciso de ABAP. Porém, ela não vai trabalhar em tempo real. Ela vai trabalhar em outro time. Só quando você ir lá e acionar ela. Tá? Então, ela não é 100% dependente do ABAP. Ela pode trabalhar sem. Então, aqui eu criei o valor. Aqui eu coloquei o E de exporting. Existe um padrão que a SAP recomenda, né? Para você criar os campos. Então, aqui eu criei o exporting, que foi como que se diz? O IVA. Deixa eu ativar tudo aqui. E agora, uma vez que nós criamos aqui, no nosso caso, então, voltando, nós criamos aqui no BRF a IS EKPO, IS EKKO e o EV MWZ. Então, essas estruturas que nós criamos aqui no BRF. Então, só para entender aqui, deixa eu mudar. O ABAP vai me passar esses campos aqui de entrada. Então aqui, o que o ABAP vai fazer? O ABAP vai me passar essas estruturas, no BRF eu vou aplicar as regras e depois eu devolvo esse campo aqui e o ABAP faz a modificação. Então continuamos. Depois que eu criei meus elementos, minhas estruturas aqui, nós vamos criar um outro objeto aqui no BRF que é a função. Imagine que aqui é algo bem similar a uma função da SE37. Então eu vou criar aqui func det IVA, determinação de IVA. Tá, então eu vou escrever aqui, vou colocar função det IVA. Estou com muita criatividade hoje, né? Aqui na função existem alguns modos que a gente pode usar. Eu vou usar o modo evento para ficar mais dinâmico aqui, para conseguir mostrar mais coisas para vocês.
Então aqui eu tenho alguma opção de criar alguns campos daqui também. Porém, como eu já criei antes, o que eu vou fazer? Aqui no contexto, eu vou passar os objetos de entrada. Então eu vou colocar essas duas estruturas. Então eu vou vir aqui, vou procurar a estrutura. E vou selecionar as duas estruturas aqui. Clicar em OK. Então as duas estruturas de entrada estão aqui. E aqui embaixo eu tenho objeto de resultado. Qual que é o nosso resultado nesse nosso exemplo? Só vai ser o campo IVA. Então eu vou pegar aqui e vou modificar o resultado e vou procurar aqui o campo IVA. Então aqui o campo IVA, ele está inativo, mas a gente vai ativar. Então o que acontece? O ABAP vai me passar essas informações aqui e aqui eu vou devolver o campo IVA. Eu vou gravar. E aqui tem um outro contexto que é o conjunto de regras atribuídos. Como eu selecionei o modo evento, eu preciso criar um conjunto de regras aqui. Eu vou criar um rápido aqui, depois eu vou voltar aqui nesse contexto. Então vamos lá, conjunto de regra, IVA, vou colocar aqui 001 porque depois eu posso criar outros. Então, determinação de... Eu criei o objeto e agora eu vou fazer uma coisa simples aqui, eu não vou detalhar agora, é só para deixar ativo. Depois eu volto aqui. Não vou fazer nada aqui não, por enquanto. Eu vou voltar lá no meu pedido de compras. Eu já tenho um código que eu coloquei aqui, tá, pessoal? É um código para obter as informações do item e do pedido de compras. Eu vou entrar só no debug aqui nesse código para a gente ver o que acontece. Então, vou colocar um debug aqui. Vou lá no meu pedido de compras. Vou modificar. E vou modificar a quantidade aqui. Ó. Vou clicar em 2. Eu caí no debug. Então, aqui eu estou na minha BAD. Eu vou pegar esses dois campos aqui, ó, essas duas estruturas. Vou dar um F6 e essas estruturas estão preenchidas agora. O que vai acontecer aqui? Essas estruturas, ela tem esse deparo aqui, ó. Então, no momento, eu estou só visualizando. Então, aqui eu tenho a estrutura de cabeçalho, que é a LS Header. A LS Header vai mandar os dados para EKKO, deixa eu mudar aqui, e aqui para... E a LS Item vai mandar os dados para EKPO. Então, a gente vai ver como que funciona isso. Aqui no Header, o que acontece? Eu tenho todos os dados aqui, ó, do meu pedido de compras, todos. Então, eu vou mandar todas essas informações aqui lá pro BRF. Então, por isso que eu vim aqui nessa BAD e peguei o header e o item aqui também. Ok. Opa, o item não veio. Por que não veio? Ah, agora veio. Então, aqui eu tenho também o item aqui, todas as informações do item. Eu vou sair desse debug. Então, o que nós vamos fazer? Pegar essas informações LS Header e LS Item e alimentar o nosso BRF. Eu vou fazer isso daqui, vou voltar lá no BRF. Eu vou terminar de criar aqui. Eu vou criar uma regra, mas depois eu vou mudar aqui o contexto. Eu vou atualizar o valor do EV. Eu vou explicar isso daqui, tá, pessoal? Só para eu ativar aqui, para eu deixar... Porque depois que eu deixar essa camada ABAP funcionando, ou a necessidade de ajuste ABAP. Nesse caso aqui, eu vou ativar meu conjunto de regras, nenhum objeto de resultado definido. Espera aí que eu acho que não salvou. Deixa eu salvar. Que se passa... Acho que eu preciso ativar aqui primeiro a minha função. Ah tá, ativou, deixa eu ver se ele ativou aqui. Ativou. Vou ativar meu conjunto de regras, a gente vai falar muito desse conjunto de regras. Ah, tem uma regra aqui embaixo que
Preciso remover. Ramon, consigo realizar cálculos complexos no BRF? Consegue. Eu estou fazendo a pricing de pedido de compras 100% no BRF. Então não tem aquela questão do pedido para transformar bruto em líquido, líquido em bruto, enfim, aquela mágica lá que a gente precisa fazer. Então estou fazendo 100% no BRF. Então dá para fazer assim muitos cálculos aqui. Então aqui, o que acontece? Nós temos a nossa estrutura, a nossa função já criada. Eu tenho os dados de entrada, eu tenho os dados aqui de processamento e o resultado. Então, o que acontece? Aqui eu posso fazer uma simulação. Aqui eu coloquei uma regra o quê? Tá? Eu coloquei uma regra sem muito parâmetro, mas o que ela faz? Ela pega o valor que eu recebi do IVA e preenche o IVA de saída. Então o IVA de entrada é o IVA de saída. Eu vou simular aqui. Eu vou mostrar para vocês esse ponto e depois eu já vou criar uma tabela de decisão aqui no BRF Plus. E vou voltar depois aqui bastante nessa simulação. Então abriu aqui, deixa eu pegar o... Deixa eu achar o campo aqui. É o MW. Ah, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui o IVA C1 e vou dar um simular. Só para... O que acontece? Ele vai pegar esse IVA C1 e vai colocar como resultado também. Então aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma regra assim. O que eu recebi, o que veio de entrada, vai de saída. Porém, é uma regra muito simples. A gente sabe que isso não é uma regra, na verdade. Vamos pensar assim. Geralmente, a gente precisa pegar algumas informações do material. Aqui, ó, a minha variável EV, ela recebeu o C1. Então, vamos voltar aqui no pedido de compras. Então, eu vou criar um cenário. Deixa eu sair do debug. Geralmente, o que a gente precisa fazer, né? Quais são os campos mais utilizados aqui? Se alguém tiver alguma ideia aí, alguma coisa... a Lenise, ó, que bom. Podemos buscar campos de materiais e fornecedor no momento da criação do pedido? Sim, a gente consegue fazer isso pelo BRF Plus. Eu vou usar isso daqui como exemplo. Então aqui, vamos criar uma regra assim. Com base... Vamos subir aqui. A nossa regra ela vai ter o seguinte parâmetro. Com base no NCM e na utilização do material, nós vamos determinar o IVA. Utilização, vou colocar aqui a origem também, origem. Tá, então, com base nessas informações, nós vamos determinar o IVA. Deixa eu colocar aqui. Então, essa é a regra 001. E eu vou deixar aqui já uma regra 002 aqui, que vai ser uma regra mais específica. Então aqui vai ser com base no código do material. Eu vou jogar essa regra aqui para cima, que é uma regra mais específica, e vou pegar essa regra de baixo. Então aqui regra 001 e regra 002. Então vamos lá. Quando for determinado material, eu já vou definir o IVA. Então seria uma regra bem específica aqui. Então pensem no contexto aqui da J1B Tax, onde eu passo, onde eu venho da mais específica para mais geral, de certa forma. Então eu mudei aqui regra 10 e regra 20. Então eu vou agora criar uma tabela de decisão na SAP, criar duas tabelas. Essa tabela 010 e a tabela 020, BRF Plus. Deixa eu voltar aqui no BRF Plus. Tabela de decisão é o objeto mais utilizado no BRF Plus. Ele é muito flexível. Então, ao invés de pedir para o ABAP, cria uma SM30, cria uma visão, uma tabela de para, a gente cria uma tabela de decisão aqui. Deixa eu descer, tabela de decisão. Então, eu vou criar a tabela de decisão DT IVA 010. Então, assim, IVA código material. Tá? Eu vou criar e navegar para o objeto. E aqui, o que eu tenho que fazer nesse ponto? Aqui eu tenho a lista das colunas de condições e colunas de resultado. Colunas de condições de... Deixa eu ajustar aqui. Então aqui eu tenho
o D, e aqui eu tenho o para. Isso que nós vamos criar. Aqui eu tenho as condições, então aqui no caso, na minha coluna de condição, nessa minha regra 10, qual que é o campo? Vai ser o campo matnr. Ok, então eu coloquei aqui o campo matnr. O meu campo de resultado, ele vai ser o IVA. Então eu vim aqui e coloquei o IVA. Então aqui eu vou colocar como entrada obrigatória, porque precisa ter material, ele vai determinar o IVA. Então criei uma tabela de decisão. Vou falar um pouquinho da tabela de decisão aqui porque é bem interessante. Então eu criei uma tabela de decisão e agora eu preciso colocar uma regra nela. Eu vou clicar aqui no botão mais, vou clicar no lápis, modificar. E então aqui eu vou colocar, quando o material for, consigo até pesquisar aqui, ó, como eu criei com vínculo, ele me traz o objeto de pesquisa standard. Então, deixa eu pesquisar aqui. Olha, ele trouxe, eu tenho dois materiais. Então, no caso, quando for material 1, eu vou determinar o IVA. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o IVA R9. Esse material industrial, não lembro. Vou colocar o IVA R9. Então eu vou ativar aqui, eu fiz uma modificação, incluí uma regra, eu ativo. E aqui tem um ponto bem legal que é a simulação. Eu posso simular como está essa minha regra. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o código do material 1 e vou executar. Qual que foi o resultado? R9. Agora eu vou colocar o código de material 3. Foi o resultado? Nada. Ele não achou nada na minha regra. Eu vou voltar aqui. E agora eu vou criar uma outra tabela. DT020. Tá, então... regra NCM, origem e utilização. Vou criar e vou navegar. E aqui eu vou fazer a mesma tratativa. Vou colocar o IVA aqui. Vou inserir a coluna. Então, qual que é a nossa coluna lá? É o NCM, né? Stelk, vai vir como Stelk. Ou NBM. Aqui, a J1 NBM. Vou colocar o choose. O org, né? O mat.org. Mat.org. Então, criei a minha segunda tabela aqui. Vou colocar todos os campos como obrigatório e vou gravar. Então, aqui tem algumas perguntas, né, Eduarda? Na tabela de decisão, poderia procurar por materiais começados por 3 ao invés do código completo do material? Olha que legal o ponto aí da Eduarda. Sim, a gente pode, tá, Eduarda? Eu vou voltar lá para fazer um exemplo. Então, se eu entrar aqui na tabela 10, eu vou clicar aqui em mais, vou modificar, e aqui eu coloquei é igual, né? Se matnr é igual. Aqui eu posso fazer o quê? Se matnr inicia com texto, eu posso colocar aqui, inicia com texto assim, eu imagino que desse caso vai dar certo a regra aqui. Então, se inicia com 3, eu vou lá e coloco, sei lá, o código C1, vamos dizer que é consumo. Eu conseguiria trabalhar aqui também, Eduardo, com tipo de... como se diz? Com tipo de material. Vanusa, o BRF sobrepõe regras do sistema? Não, ele não sobrepõe, a não ser se você colocar isso no seu código ABAP, tá? Ele não sobrepõe. Vanusa, tipo endereço de remessa é determinado automaticamente? Eu posso criar uma regra para determinar o endereço sim, Vanusa, se tiver esses campos lá na BAD. Então, criei aqui a tabela. Rosemary, por exemplo, dar uma estrutura do cabeçalho item, campo IVA. Posso criar um Z também, sim, tá, Rosemary? Posso criar aqui esse Z no BRF ou lá no ABAP, eu consigo fazer. Vamos ver se no finalzinho eu consigo dar esse exemplo aqui. Então eu vou cadastrar aqui um caso de
Ah, aqui pior que não tem. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo. Dei um Enter. Vou colocar o uso do material. Então o uso vai ser aqui revenda. E aqui no Mate.org vai ser 0. Quando acontecer essa situação, eu vou determinar o IVA. Aqui tá puxando todos os IVAs, mas depois tem como filtrar isso. Opa. Aqui eu vou colocar o IVA, o R6, por exemplo. Então eu criei minha regra de decisão. Essa regra de decisão, da maneira que está aqui, ela não está valendo nada ainda. Ela não tem uma utilidade, de certa forma. Ela só funciona aqui dentro do RF Plus. Então, eu preciso colocar essas duas tabelas, de certa forma, dentro da minha função. Tá? Então, aqui, função, dentro do meu conjunto de regras, eu vou atribuir essas tabelas de decisões. Então, eu vou entrar aqui no meu conjunto de regras, e agora essa regra aqui, sem pé nem cabeça que eu criei, eu vou eliminar ela, porque ela não ficou muito boa. Então, o que eu quero fazer? Quando eu receber os dados, a minha primeira regra, eu vou colocar aqui, ó, regra 010, o que ela vai fazer? Ela vai processar uma expressão. O que é uma expressão? Ela é uma tabela de decisão também. Então, eu vou pegar aqui, eu vou executar essa tabela de decisão e ele vai me devolver o IVA. Eu vou clicar aqui em OK. Então, aqui eu tenho a regra 10. Eu já vou aproveitar aqui e vou criar a regra 020. Então, regra 020. Só que o que acontece? A minha regra 020 ela não pode necessariamente sobrepor a minha regra 010. Então, o que eu faço? Eu coloco um if aqui. Então, ou seja, se o IVA não foi determinado antes, se esse campo aqui é vazio, tá? Se esse campo é inicial, aí eu aplico essa regra aqui, a regra da tabela de decisão 020. Ok? Eu vou clicar aqui em OK e vou ativar. Tá? Vou clicar aqui em Sim. Então agora, voltando aqui, a minha função ela já tem uma lógica. Então imagine assim, o ABAP ia precisar colocar essa lógica aqui, ia fazer o loop, fazer a leitura da tabela da visão, da tabela depara, para então determinar o IVA. Agora, essa parte que é o processamento da programação, né? Programação input, processamento e output. Essa parte do processamento a gente faz aqui em cima, aqui no BRF. Em cima não, o BRF está dentro do... Não existe interface, não existe integração, tá? Do ABAP para chamar o BRF. É tudo no mesmo... Está na mesma camada ali da aplicação do NetWeaver ali. Então agora eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu vou simular agora a minha função. Deixa eu clicar em simulação. Eu vou vir aqui em modo geração. Pacheco, eu posso ter uma dependência em tabela de decisão? Explica um pouco mais essa sua pergunta aí, Pacheco. Enquanto isso, eu vou preencher aqui no meu material, aqui nessa minha estrutura de teste, eu vou preencher o material 1 aqui, o MATNR. Então, eu vou colocar 1. MATNR1. E aqui eu vou executar. Só que eu vou executar nessa daqui. Executar e exibir processos. Vamos aqui, ó. O Marcelo perguntou: pode acontecer de regras empatarem? Ele sempre vai pegar a última, né? Se você não der uns ifs, assim, depende de como você criar a sua regra lá. Então, daquela maneira que eu criei uma regra, se a primeira foi atendida, na segunda ela... deixa eu só voltar aqui nas perguntas aqui, ó. Pode acontecer das regras empatarem? Empatar, pelo que entendi, assim, as duas regras serem definidas, depende de como você criar, tá, Marcelo? Mas uma só que vai prevalecer no final. Fábio, o Walter perguntou: estou entendendo que a execução das regras depende do local onde você implementa no SAP. No caso, eu usei a BAD,
mas poderia ser usada em outro contexto, no momento de gerar NF? Exatamente, o Wagner. Aqui eu estou usando o contexto, a didática aqui eu estou usando o pedido de compras. Mas aqui poderia ser, por exemplo, J1B1N. Tá? Aqui poderia ser FB01, FB02. Poderia aqui ser VA01. Eu pego a exit lá, MV45, né, e posso chamar a partir dela. Ô, Sérgio, o conceito é parecido porque eu estou usando o conceito parecido aqui, tá bom? Da J1B-Tax, mas não que o BRF é igual a J1B-Tax. É que eu estou estruturando dessa maneira. Ele pode ser estruturado de diversas outras maneiras. Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui para a tela, que foi no momento que travou. Eu atribuí as minhas regras lá no conjunto de regras. Deixa eu voltar aqui. E aqui no conjunto de regras, o que eu falei? Ó, processa primeiro a tabela 10 e devolve o IVA. Se o IVA não for encontrado na tabela 10, processa a tabela 20. Então eu faço essa leitura. Deixa eu voltar aqui agora. Eu vou simular a minha função. Vou clicar aqui em simulação. E aqui nessa parte de simulação, eu posso testar como está a minha aplicação. Então, antes de enviar para o ABAP e fazer a chamada, eu testo aqui e vejo se está tudo ok. Então, vamos lá. Está carregando aqui. Eu vou, por enquanto, eu vou preencher só a informação aqui do material. MATNR, eu vou colocar 1. E eu vou executar, mas nessa parte aqui, ó, exibir etapas de processamento. Então, ele me devolveu aqui o IVA R9. Por que ele devolveu? Aqui eu tenho um tracing da execução da minha função. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele executou o meu conjunto de regras, executou a regra 10 e aqui ele falou, ó, na tabela de decisão existe uma linha 1, que cumpre todas as condições. Então, eu vou determinar aqui o código do EV com o código do R9. Então, aqui no caso, ele nem leu a tabela 20. Então, eu criei assim, tá? Não é que o BRF funciona assim. Eu estou usando a JMB-Tax, o conceito da JMB-Tax, só para fins didáticos aqui, tá bom? Eu poderia deixar ele ler a tabela 20, se achar 20, sobrepõe e vida que segue. Então, a gente tem essa flexibilidade de criar regras. Eu vou voltar aqui agora e vou preencher. Lá eu coloquei o material, material 1, eu vou preencher o material 3. Deixa ele mudar aqui, ele mudou, e agora eu vou executar. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele não encontrou nada aqui no meu IVA. Ele executou a tabela de decisão 10, ele não encontrou nada, e aqui ele executou a tabela 20 também, não encontrou nada, veio em branco aqui os valores na execução. Então, nesse cenário aqui, ele executou as duas tabelas. Deixa eu voltar aqui para a simulação. A Rosimeire perguntou, tabela de decisão, me perdi. Como você informa se não encontrar na tabela 10, vai cair na tabela 20? Eu vou mostrar. Então, deixa eu voltar aqui só para a Rosimeire. O que eu fiz aqui? Ó, no meu conjunto de regras, Rosimeire, aqui eu fiz, ó, na primeira regra, você tenta ler a tabela 10. Aí a tabela 10, ela vai mudar o meu IVA aqui, o EV, o resultado do meu IVA. Se esse IVA for inicial, se ele for em branco ainda, aí ele executa a tabela 20. Então vamos lá. Vamos agora ver se conectando aqui. O que acontece? Voltando aqui no nosso exemplo, agora a gente precisa conectar o nosso pedido de compras. Pedido de compras com o BRF aqui lá na camada ABAP. Como que funciona isso? O BRF aqui, eu estou na minha função, ele tem essa opção aqui, ó, gerar modelo de código. Então, o que o BRF vai gerar? Ele gerou aqui um modelo de código. O que eu vou fazer? Eu vou ativar essa opção aqui de ativar rastreamento. Tá? Eu vou clicar no botão transferir. Aí eu vou copiar todo esse código aqui e vou voltar lá na minha BAD. Deixa eu trazer a BAD para cá.
Então, abri aqui a BAD, eu vou modificar. Então, aqui embaixo, na minha BAD, o que eu vou fazer? Então, eu vou só comentar aqui. Então, aqui começa o BRF. Então, o que eu vou fazer? Aqui ele traz o ID da aplicação, está lá em cima da função. E aqui, tá vendo ó, que ele trouxe a estrutura do BRF. Então, nesse caso aqui, eu tenho a estrutura do BRF. Então, o que nós precisamos fazer? Aqui ele até fala o código, ó, insira o valor de contexto aqui ou delete essa linha. Então, o que nós vamos fazer? Pegar essa estrutura aqui, ó, ls header, e preencher a IKPO. Opa, ls header. Eu tô no... tô. E vou substituir aqui, eu vou passar o parâmetro da ls header para lá e também vou pegar o parâmetro da ls item aqui. Tá, vou verificar o código. Ok. Então eu vou ativar. Ativei meu código. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar lá no meu pedido de compras e eu vou simular. Pera, antes de ativar o código, deixa eu voltar aqui para ficar já bem legal. Aqui embaixo eu ativei a função de tracing lá. Então tem essas duas linhas aqui que elas ficam comentadas. Eu vou descomentá-las e vou ativar o meu código novamente. A gente vai entender o porquê que é interessante trabalhar com isso daqui. Eu vou minimizar. Vou entrar aqui na... Depois eu criei até um pedido para a gente fazer. Vou acessar o meu pedido novamente. Então eu vou mudar aqui o valor para ele chamar BAP. Ele chamou a BAD. Aconteceu aqui tudo por debaixo dos panos. Gravei o meu pedido de compras. Agora eu vou acessar lá o BRF. O que é interessante aqui? Eu tenho essa opção de rastreamentos. O que vai constar nessa opção? Tá vendo aqui? Ó, ele gravou um rastreamento das opções que eu mandei para ele. Então, se eu pegar aqui a estrutura R9, eu clicar aqui nesse botão, ó, todos os dados do meu pedido de compra já estão aqui no BRF, tanto para cabeçalho quanto para item. O que é interessante? Eu consigo pegar essa regra aqui, eu vou marcar essa linha, vou gravar como uma variante, vou colocar aqui item 10, por exemplo. E tá vendo que aqui ele determinou o resultado R9. Aí aqui a gente consegue simular essa nossa função. Eu não preciso... O que eu teria que fazer aqui nesse caso? Eu teria que vir aqui no meu pedido de compras, pegar o código do fornecedor, preencher aqui o código do fornecedor e sair preenchendo campo a campo aqui. Só que como eu ativei o tracing lá e ele gravou essa informação, eu já criei uma variante aqui pra gente. Então eu selecionei aqui minha variante, ó, todos os dados que vieram lá do pedido, do cabeçalho e do item, estão aqui. Então se eu descer mais um pouco, ó, vai estar aqui o grupo de mercadoria, o valor, o IVA de entrada, né? Aqui, por exemplo, vai ter ó, o NCM, a utilização, a origem, enfim, todos os campos da EKKO e EKPO. A partir daqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou executar e exibir as opções. Então ele executou, trouxe aqui o resultado. Então a partir daqui, ó, como ficou mais interessante aqui agora? Ele executou a tabela 10 e ele gravou aqui, ele achou um resultado, tá bom? É satisfatório esse resultado. E ele veio aqui e alterou o valor do IVA. Ele fez essa alteração. Então eu vou modificar, vou voltar aqui, vou na simulação de novo. Aqui eu consigo testar, se eu criar uma nova regra lá nas minhas tabelas de decisão, eu consigo fazer os testes aqui. Vamos lá, a pergunta do Pacheco aqui. Isso é feito uma única vez ou todas as vezes que eu mudar
a função, eu tenho que atualizar a BAD? Ô Pacheco, ótima pergunta. Então, assim, se eu mudar o campo de entrada e de saída, eu preciso atualizar a BAD. Se eu mudar aqui a regra, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar minha tabela de decisão. Eu vou pegar aqui e vou mudar essa linha. Ao invés de ser o R9, vai ser o R8. Eu não preciso mudar o ABAP. Preciso. Se eu criar uma nova tabela de decisão aqui e colocar dentro da minha função, eu não preciso mudar o ABAP. Tá bom? O Walter perguntou aqui, nesse exemplo, se o BRF retornar em branco sem IVA, será esse valor que ele será sobrescrito no pedido ou eu crio uma condição após o retorno do BRF? Eu criaria uma condição depois do BRF, tá, Walter? Ou aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, o que eu posso fazer? Aqui no final eu deixo uma regra, então, por exemplo, regra 999. Então, depois de ele executar todas as regras, eu vou colocar aqui EV. Então, depois que ele executar todas as regras, se o meu IVA for inicial, o que eu quero fazer? Eu quero que o meu IVA... Opa! Eu quero que o meu IVA seja igual ao meu IVA de entrada, vamos dizer assim. MW. Então aqui o que eu fiz nesse cenário? Se ele não encontrar nada, ele deixa igual o que veio lá do pedido. Ou eu posso fazer uma tratativa lá no ABAP, se for necessário também, voltando. César Carvalho, Desan, exemplo, registro info com IVA. O BRF não determinou o IVA. O SAP trará o IVA do registro info? Sim. O primeiro, quando eu crio lá o pedido, ele vai trazer o IVA já respondi, né? Então ele vai trazer o IVA para o pedido, aí se eu não sobrepor aqui no BRF, ele mantém o IVA do registro info, tá? Se eu fazer nessa regra que eu coloquei. Então eu fiz essa mudança aqui na regra, eu não preciso mudar nada lá na BAD. Então, ó, aqui seria o quê? Eu teria que fazer uma especificação, mandar para o ABAP ia codificar, eu ia testar, etc, etc. Aqui eu, funcional, já consegui testar tudo. Então eu vou até entrar lá agora, novamente no pedido de compras. Agora eu vou alterar os dois itens, tá? Ó, esse ambiente aqui tá zeradinho, pessoal. Nós formamos zeradinho. O primeiro pedido que foi criado aqui nele. Então eu vou alterar aqui, eu vou colocar 4 itens, 4 itens. Como eu mudei lá, ele está fazendo uma compilação, tá bom? Ele compila da primeira vez e depois ele vai tranquilo. Então ele compilou, ele está gerando o código lá do BRF, porque por trás o BRF ele gera um código ABAP. Tá? Ele gera um código ABAP. Então eu vou entrar aqui no pedido novamente. Pessoal, ainda hoje eu vou fazer um select aqui. Eu vou buscar um campo do fornecedor para fazer a determinação do IVA. Então, nesse cenário que eu estou aqui, eu consigo até fazer pela Naves, pela MEK1, etc. Eu consigo fazer essa determinação por lá. Porém, para algo mais complexo, eu vou dar um exemplo. Poxa, o que está acontecendo aqui? Ele parou no debug, o que foi? Ele deu um... Já sei o que aconteceu. Aqui eu preciso fazer uma geração de código. Solicitado. Eu estou bloqueando o objeto, que legal. Espera aí, pessoal. Deixa eu modificar aqui essa função. Deixa eu tentar gerar o código por aqui. Quando o ABAP chama, ele gera o código, tá? Quando ele já faz essa geração que eu estou fazendo aqui pelo BRF. Estou fazendo manual porque travou lá, não sei. Uma vez determinado o IVA pelo BRF, posso inserir uma regra que o mesmo não pode ser alterado? Posso fazer isso sim, Lenisa. Consigo criar essa regra. Lá no projeto que eu estou, a gente até criou uma regra onde o usuário ele pode dar um bypass
BRF. Então, sei lá, às vezes o usuário não vai ter o tempo de ir lá no BRF e ajustar. Então, ele dá um bypass ali naquele momento para supor aquele pedido. Deixa eu modificar aqui agora, vamos ver. Vou clicar aqui e colocar 4. Agora foi, pessoal. Então vou gravar. E lá no BRF, eu vou lá na parte de rastreamentos agora. Ó, apareceu mais 2 rastreamentos aqui. Por quê? Um de cada item. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o rastreamento do item. Deixa eu ver se esse daqui é o item 20. Deveria ser. Esse daqui é o item 20, o R8. Eu quero o item 20. Eu vou gravar aqui o tracing para o item 20. Então, item 20. Opa. Item 20. Vou clicar aqui em OK. Eu vou voltar. E agora eu vou simular aqui para o item 20. Aí depois eu vou fazer algo a mais. Eu vou fazer um select, tá? Para obter os dados lá da LFA1 do fornecedor. Imagine assim, se o fornecedor é Simples Nacional, eu quero determinar um IVA. Então aqui tem 20, deixa eu executar. Então o que aconteceu aqui? Ele vai passar pelas tabelas de decisão, ó. Na primeira tabela ele não encontrou nada. Na segunda tabela não encontrou nada. Aí lá na última regra ele pegou o campo de entrada e colocou aqui no campo de saída. Ok? Então nessa parte aqui a gente já entendeu um pouco, tem diversas outras funções que eu consigo fazer. Não vou entrar tanto em detalhe aqui. Porém, eu quero fazer o que aqui agora? Eu vou criar uma estrutura, eu vou lá no fornecedor e vou buscar os dados dele. Então, assim, imagine que a minha regra, eu tenho uma informação que está lá no cadastro do fornecedor. Então, aqui, ó, LFA1, fornecedor. Eu vou ligar com a estrutura da LFA1. Aí aqui entra o comentário, a pergunta até do Pacheco, né? Eu estou criando uma nova estrutura aqui no BRF e eu não vou precisar mudar o meu ABAP. Meu código do ABAP é aquele. Depois eu vou colocar só um código lá no finalzinho para modificar o item. Eu vou modificar o IVA realmente. Então eu vou ativar aqui, criar LFA1. O que eu quero fazer aqui agora? Aqui no BRF Plus, eu tenho uma opção aqui que eu carrego variáveis no começo da execução do programa. Então a variável que eu vou carregar aqui vai ser a LFA1. E como que eu vou carregar essa variável? Eu vou fazer um select. Então eu vou pegar aqui o objeto do tipo consulta de banco de dados e eu vou fazer o quê? Um select na tabela LFA1. Select LFA1. Então, fornecedor. Vou criar e navegar para o objeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um select individual, tá? Na LFA1. Eu vou trazer os resultados aqui para minha estrutura LFA1. E aqui eu vou colocar uma condição. A condição é que o número do fornecedor da LFA1 seja igual ao LIFNR da IKKO. Então eu vou ativar aqui. Vou clicar em sim e vou iniciar a simulação. Vou avançar. Aqui eu vou colocar o fornecedor, acho que é o 15 que eu criei lá, webinar. E vou executar. Então aqui ó, eu tenho todos os dados do fornecedor aqui no BRF. Então aqui tem uma informação, por exemplo, ó, a natureza legal, aqui natureza jurídica. Então o que eu quero fazer? Eu quero criar uma regra utilizando esse campo aqui, ó, legal nature. Então quando for esse campo aqui, o IVA tem que ser tal. Então o que eu vou voltar aqui? Eu vou voltar para cá. Eu posso fazer de algumas maneiras. Eu não vou criar tabela de decisão agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer direto aqui. Eu vou deixar um hard code. Tipo assim, não façam isso em casa, tá? Estou fazendo aqui só para a gente entender, para a gente sair um pouco da tabela de decisão. Então, o que eu vou fazer? Se ele passou pela regra 10 e regra 20 e não encontrou nada, então eu vou colocar aqui no EV. O Diego está perguntando,
Se podemos criar a regra para autorização, acredito que para site code também funcionaria. Explica um pouquinho mais, Diego, esse seu ponto aí. Ó, então aqui o que eu vou fazer? Se o campo é vazio, e aqui eu consigo colocar mais uma outra condição, e se o campo é vazio e o fornecedor ele tem aquele campo legal nature igual 10, 15, eu acho que é aquele, né? Então legal 10, 15, o IVA, eu vou mudar aqui o IVA agora, eu vou colocar o IVA, opa, selecionei o campo errado, o IVA ele vai ser, sei lá, vamos ver se tem o IVA R5 aqui, nem sei. É, tem o IVA R5 aqui. Então, opa, aqui eu esqueci de mudar uma regra. Se o IVA for inicial, se o IVA é inicial e esse campo é 10, 15, eu posso determinar aquela regra. Então eu vou voltar, tá bom? E vou executar aqui agora o meu cenário do item 20. E a gente vai, e vamos junto acompanhar aqui o rastreamento. Olha que legal, o Lucas mandou uma mensagem ali. Ó. O BRF apresenta uma mensagem de erro. Eu consigo fazer essa mensagem de erro aparecer sim, e eu consigo inclusive mandar o e-mail. Eu consigo, a partir do BRF aqui, mandar um e-mail facilmente. Então, ó, ele determinou o IVA R5. O que aconteceu aqui? Ó? Ele veio na tabela A1, não encontrou nada, está vazio. Ele veio na tabela 10, não encontrou nada, está vazio. Veio na tabela 20, não encontrou nada, está vazio. E aqui embaixo, na regra 999, qual regra que ele mudou? A regra 30 aqui, ó. Então aqui na regra 30, o que ele fez? Ó? A condição 1 é verdadeira, o código de imposto é vazio, e a condição 2 é 1015. Então o que ele fez? Aqui, antes de processar a regra, ele carregou a nossa variável aqui, a LFA1. Então se eu clicar aqui em estrutura, eu vou... Tá vazio. Não. Na verdade aqui ele declarou e aqui embaixo ele fez o select, ó, para preencher a estrutura. Então deixa eu pegar aqui a estrutura da LFA1. Aqui a estrutura da LFA1 ela está disponível aqui, então eu posso utilizar qualquer um desses campos aqui para fazer a determinação do IVA, tá bom? Então vou voltar aqui um pouco. Eu vou entrar lá no debug, vou colocar um ponto de parada aqui. Eu vou lá no meu pedido de compras, vou alterar, eu vou alterar só o item 2 aqui agora. Então ele entrou no debug, vou passar rápido essa parte técnica inicial. Então ele veio aqui, está preenchendo, ok. Está preenchendo aqui as variáveis. Aqui embaixo, nesse ponto aqui, ó, nesse function process, é onde ele chama o BRF, tá? E aqui eu tenho uma variável de resultado, ó. Nessa result é que ele vai determinar o meu resultado do BRF. Eu vou dar um F6 e eu vou abrir ela aqui agora. Então, ó, ele devolveu para a gente o C1. Aqui depois ele vai criar o IVA. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos fazer alguns ajustes aqui. Então, eu vou criar aqui o dado. Data, EVM. Vou pegar aqui o campo qualquer. Type
Faltou os dois pontos aqui. Então tá, eu criei aqui uma variável. Essa variável eu vou colocar ela como resultado aqui no meu result aqui, tá bom? Ela é do mesmo tipo lá que eu criei. Ok, ativei. E agora eu vou voltar lá no meu bug. Deixa eu sair desse daqui. Tem uma pergunta ali, deixa eu ver. Marcelo, de modo geral, pensando no uso do BRF no dia a dia pelo usuário final, como funciona a manutenção de tabelas? O usuário final pode alterar algo além dos dados da tabela de decisão, como, por exemplo, o comportamento da sequência de execução? Isso daí é bem restringido para o usuário, tá? O ideal é deixar ele sempre com a tabela de decisão para alterar. Aí, se for um pouquinho mais longe, Marcelo, poderia fazer o quê? Criar uma tabela de decisão para determinar a ordem das outras tabelas de decisão. Aí ficaria bem flexível. O usuário poderia trabalhar lá. Patrícia perguntando, para regras que são mantidas por ambientes, consigo visualizar log de alteração de dados? Log no BRF, Patrícia, o log da alteração do pedido. Entrar aqui e agora essa minha variável, que é a EV, ela recebeu o valor de R5, tá? Porque aqui eu estou no item. Então deixa eu gravar e essa pergunta da Patrícia é muito interessante. O que eu preciso fazer aqui agora? Voltando lá para o ABAP e depois a vida já vai ficar completa. Então aqui no final da BAP nós precisamos mudar o valor W aí. O meu valor do item ele vai ser esse daqui, tá? Então aqui eu estou pegando o valor do BRF, estou alterando o meu item do pedido de compras. Depois disso eu preciso aqui dar um item. Isso aqui se vai estar certo. Eu venho e altero. Acho que aqui é IM item. Aí, então aqui o que eu fiz? Eu não estou colocando código, também não sou ABAP. Então aqui eu pego o valor dessa estrutura, do valor do resultado, eu mudo a estrutura ls item e depois aqui eu dou um set data. Aí eu faço como se fosse um commit aqui para mudar os dados, tá? Então vamos ver como isso funciona. Vamos criar junto aqui essa operação. Então no caso aqui, o nosso pedido de compras, deixa eu entrar nele aqui novamente. Então o nosso pedido de compras, vou entrar no modo exibição. Nosso pedido de compras aqui no item 2, ele está com o IVA, C1. Quero que quando for o material 3, então eu vou lá na minha tabela de decisão, na primeira, eu vou cadastrar aqui o material 3, na outra tabela, peraí. Então aqui na tabela 10, eu vou cadastrar uma nova entrada aqui, o 3, e aqui o IVA, ele vai ser um IVA diferente daquele lá, vai ser o IVA C2. Vou colocar aqui o 3. Aqui acho que ele não funcionou aqui, ó, porque o código do material começa com 0000. Por isso que não funcionou aqui em cima essa regra que acho que foi o Eduardo que sugeriu. Então deixa eu gravar aqui a minha tabela de decisão. E agora eu vou entrar aqui no pedido de compras e vou fazer uma modificação. Então, como ele vai encontrar um dado lá, o resultado esperado é que ele modifique aqui o IVA C1 para o IVA. Modifique o IVA C1 para o IVA C3, né? Então, deixa eu fazer uma alteração aqui no item 5. Ah, caiu no debug, né? Não queria cair. Deixa eu dar um F8 aqui. Eu vou alterar aqui. Vou vir aqui na aba fatura, do item 2, e vou alterar a quantidade aqui, tá? 5. Ah, caiu no debug de novo, não quero cair no debug.
Ele não alterou aqui para o código C1. Agora, por que ele não alterou? Aí eu venho aqui no meu BRF, tá? Vou vir aqui no... Vou simular minha função, vou pegar lá o item 20 e tentar entender por que ele não considerou a nossa primeira regra lá. Às vezes é algum erro nas regras aqui do BRF Plus. Deixa eu executar. Aqui no BRF Plus ele trouxe o C2. Então peraí que tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada que não está certa aqui no... o código está inativo. Olha só. Que coisa, hein? Aí não, hein? Tem que chamar uma ABAP depois aqui para fazer junto comigo o webinar. Então eu não tinha ativado o código aqui, pessoal. Vou entrar lá de novo na ME22. Então procura-se ABAPs voluntários aí pro webinar. Deixa eu entrar aqui no... Não, peraí. Estou no debug aqui, ainda não está a tela. Então dei um F8. Então, ele mudou o IVA para C2. Então, se eu mudar aqui o IVA para C1, ele muda... que eu estou com o debug ativo, peraí, pessoal. Deixa eu cancelar aqui na outra tela. Vou dar um F8, olha lá, ele vai ficar mudando para o C2. Então, se eu mudar a minha regra lá no BRF Plus, ele vai mudando aqui. Então, eu conseguiria também, aqui no final, mandar um e-mail pro... Se ele não determinar nada, por exemplo, daqui eu consigo mandar um e-mail. Então, por exemplo, aqui o que eu vou fazer? Se é inicial, então, ou seja, se ele não determinou nada aqui, ele vai atualizar o IVA e aqui também eu vou colocar uma opção para mandar um e-mail. Então, o e-mail aqui, eu vou mandar um e-mail IVA vazio. Erro. Ferrou. Então, vou clicar aqui, navegar para o objeto. O que é legal aqui? O que vai ficar interessante? Aqui eu vou desenhar o meu... Vou escrever o meu e-mail. Primeiro, o meu e-mail vai ser para o Fábio, fabio@desan.com.br. Aqui eu vou colocar o título. No título eu vou colocar aqui, IVA não determinado, pedido de compras. Aí aqui eu consigo colocar o número do pedido de compras. Eu coloco ali o 1, coloco um e-comercial, eu atualizo aqui em cima. E aqui eu preencho essas variáveis com algum valor do contexto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o do pedido, né? O Rebel. Vou pegar o número do pedido, vai para lá. E aqui embaixo eu posso até colocar a estrutura, quer ver? Posso colocar a estrutura de cabeçalho. E aqui a estrutura de item também. Vai ficar desformatado no e-mail, mas enfim. Ativei, Tati. Aqui eu vou colocar a IKPO. Então deixa eu só fazer esse teste aqui e eu vou passar algumas informações. Até a pasta do Google Drive aqui que eu vou compartilhar com vocês um monte de documento que tem aqui. Então o problema não é documento, o problema é documento tem bastante. É a gente saber consolidar os documentos e tirar proveito dele. Deixa eu tirar aqui o rastreamento. Então agora deixa eu só pensar em que contexto que vai cair lá, que não vai determinar nada. Já sei, eu vou mudar aqui a minha tabela de decisão. Eu vou tirar aqui da minha tabela de decisão esse material 1 aqui. Porque lá no IVA, lá no item 1 do pedido de compras, eu quero
enviar um e-mail. Ó, a qualidade da tela ficou ruim, ó. Legal pelo feedback aqui, pessoal. Acho que a outra vez eu fiz com zoom, então acho que é melhor. Bacana, valeu pelo feedback aí. Então vou entrar aqui na aba fatura do item 1, vou modificar o item 1. Vamos só ver como ele vai se comportar aqui. Então se ele não encontrar nenhuma regra, ele vai permanecer o item 1 aqui. E vai estar compilando lá o código. Olha lá. Aí ele trouxe o IVA R5. Então, onde que ele trouxe esse R5 aqui? Acho que eu já sei. O que eu posso fazer? Ele trouxe o R5 dessa regra aqui. Eu quero desativar ela só para a gente ver ele caindo nessa outra regra. Então eu vou desativar aqui. Vou clicar nesse botão e vou desativar essa parte. Simples assim. Eu vou clicar aqui em ativar. Opa. Cliquei em ativar. Legal essas sugestões do Lucas aí. Quando não determinar o IVA, envia o e-mail. Então deixa ele ativar aqui. Deixa eu só mostrar a parte lá do e-mail. Bom, pessoal, se ativar aqui, eu vou mostrar para vocês ainda hoje o e-mail. Deixa eu só, para a gente fechar aqui, deixa eu mostrar uma pasta aqui do Google Drive para a gente. Tem documentação sim, tá? Documentação hoje em dia não é o problema. O problema é a dificuldade, na verdade, a gente consolidar todas essas informações e tirar o proveito delas. Então aqui eu tenho uma pasta com, assim, tem muito material de BRF aqui, tá? Todos os materiais que eu achei na internet aí e vou mandar o link aí para vocês. Então, problema de documentação não existe mais. E eu vou, enquanto ativo aqui, deixa eu abrir lá o link só para voltar na questão do treinamento lá. Deixa eu ver se eu tô com o link aberto. Tô. Tá aqui, ó. Vou voltar aqui no pedido de compras. Vamos ver se a gente consegue. Ô Sérgio, um grande abraço, meu amigo. Você sempre presente, sempre buscando aí conhecimento. Que bom, que bom. Então, ó, aqui ele não está determinando o IVA. Obrigado, pessoal. Ele não determinou o IVA. E deixa eu ver aqui se ele já mandou o e-mail. Vou entrar aqui na SOST. Vamos ver se já caiu o e-mail aqui. Sempre quando eu faço isso não funciona ao vivo, sabe? Ó, já caiu aqui, ó. Ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo, é tipo isso. Então, brincadeira. O que acontece? Ele tá mandando aqui, ó, IVA não determinado por pedido de compras. Ali manda as informações, aí eu posso desenhar, colocar texto lá, enfim, colocar estrelinha. Então aqui ele mandou o e-mail já com base na regra que eu criei. Tá bom? Pessoal, parabéns aí pra gente. Muito bom aí tá compartilhando aí o conhecimento com vocês. Eu